Muito bem-vindas à nossa aula Virada de Chave. Então, todas as semanas a gente está tendo uma aula diferente para poder estar realmente conseguindo mudar a nossa mente, né? Mente, corpo, mente e alma. Então, os temas eles vão mudando e essa semana é a nossa semana da mentalidade, tá? Que é uma semana muito, muito importante, é o nosso encontro da virada de chave, onde eu trago várias reflexões, várias percepções para que a gente consiga emagrecer de uma forma saudável. A mentoria Stars Transformation, ela passa por várias etapas, então, para quem está chegando, para quem está começando, para quem já está dentro do processo, cada semana é um aprendizado, mesmo quando a gente repete, consolidam-se mais coisas, tá bom? Então, muito bem-vinda, Estela, Amanda, por vocês estarem aqui, parabéns. E bem-vindas as que vão assistir no gravado. Eu sei que a vida é tumultuada, acontecem os imprevistos, por isso que a gente deixa isso gravadinho. E aí, por favor, né, todas façam as atividades, as perguntas, que hoje a gente vai ter algumas coisas assim também. Caderninho na mão, das stars, né? Isso é muito importante. Quem não tem caderninho ainda, já nomeia ali qual vai ser o seu caderno da Stars para estar colocando tudo nele. Muito bem. Tem bastante coisa aí já, né, Estelinha? Tem, né? Boa. Ok, então bora lá. Primeiro de tudo, né, hoje nesse encontro, eu gostaria de estar ouvindo um pouquinho vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem compartilhar alguma coisa. A virada de chave dentro dos ciclos que se repetem, né? Ela é no momento do praticamente o 15º dia. Então, a gente tem as nossas osciladas, né? Começamos sempre um ciclo mais animado, no início de tudo, existe uma motivação, uma excitação maior, aquela adrenalina de tô começando, uhul, tô animada. Daí começa a entrar na rotina e começa a ter que fazer mudanças, aí os sabotadores começam a vir na mente falando para vocês, né? Ah, nossa, que saco, que chato, que cansaço, vou ter que fazer isso a vida toda. E aí começa a dar aquele conflito do querer, né, fazer algo, mas existe também um esforço em querer nessa mudança, e aí a gente começa a entrar em, ai, será que eu estou me esforçando mesmo? Será que isso é suficiente? Será que aonde eu quero chegar não vai ser muito trabalhoso? Ai, tô cansada, eu não dou conta disso tudo. E aí a mente começa a ficar totalmente gerando ansiedade, né? Eu falo muito com vocês, cada uma traz uma ansiedade diferente. É na balança, é a ansiedade de repente não estar conseguindo fazer certo, é a ansiedade de não saber tudo ainda, de não conseguir se organizar, de não conseguir planejar. Então, gera, aliás, grandes expectativas. Nós, seres humanos, nós temos essa coisa do gerar expectativa, criar, né? Criar expectativa. Então, cria-se algumas expectativas dentro do processo e às vezes a vida vai mudando, né? Coisas vão acontecendo, não sai exatamente do jeito que a gente gostaria, mas muita coisa já foi diferente. Então, cuidado com as grandes expectativas. Então, tudo isso, né, faz parte do processo de mudança, de transformação de dentro para fora. Porque aqui a gente emagrece assim, né? A gente trabalha o que está aqui dentro para poder refletir o que está aqui fora. Só dando uma introdução maior, eu falo que o nosso corpo, ele mostra quem nós estamos sendo nesse momento, não de verdade a nossa essência, porque ninguém nasce com obesidade, ninguém nasce sobrepeso, ninguém nasce dessa forma. A gente vai criando condições dentro da nossa vida, sejam elas conscientes ou não conscientes, por nossa responsabilidade ou até por não ser nossa responsabilidade, por exemplo, quando crianças, porque daí existe a responsabilidade dos pais, isso é fato. E aí a gente vai trazendo isso durante a nossa vida toda, e quando a gente chega na nossa fase adulta, onde a gente já tem mais consciência, mais conhecimento, mais sabedoria, a gente se vê numa capa onde a gente já não se reconhece mais, onde fala, nossa, onde foi que eu me perdi? Onde foi que as coisas aconteceram e eu não percebi? Por quê? Porque é como se a gente estivesse escondendo a nossa verdadeira essência. A cada gordurinha, a cada coisa que vem trazendo, pode ser um reflexo daquilo que a gente está, de repente, escondendo, reprimindo,
né? O quem eu sou, o que eu vim no mundo para fazer, qual é o meu propósito, qual que é a minha missão. Às vezes, até por a gente se perder no caminho e não ter clareza de qual é o nosso propósito, a nossa missão de vida, a gente começa a se esconder também. E tudo isso pode ser em forma de gordura, tá? E é claro que é porque a gente acaba descontando tudo isso no que a gente come, no que a gente bebe, né? Em coisas que a gente vai fazendo de forma não no automático, sem perceber, porque vira hábito, vira hábito. Ah, tomar uma cervejinha todo dia quando chega em casa, um exemplo, né? Vira um hábito comer um docinho sempre depois que come um salgado. Vira um hábito a gente ter pensamentos que não são bons para nós. Julgamento, pensamentos que não nos fazem bem, né? Vira um hábito. Tudo que a gente repete muitas vezes vira o quê? Um hábito. Então, nós estamos aqui. Qual é a nossa missão aqui? A minha missão com vocês nesse time juntas, né? É o quê? Fazer com que vocês treinem ao ponto de ser saudável, de priorizar a sua saúde, o seu corpo físico, mental e toda essa questão de uma forma saudável, sendo um hábito e não um grande esforço, e não um sacrifício, e não assim, aquela coisa do tô de dieta, preciso emagrecer, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso treinar, eu preciso comer certo. Eu quero transformar isso no eu quero. Eu quero fazer isso, porque eu tenho consciência do que isso vai me trazer de positivo. E aí eu vou trazer isso mais no final da aula também para como mais perguntas e mais reflexões, tá bom? Bora lá? Quer falar alguma coisa, Estelinha? Vivi, é um processo, né? Eu falando aqui por mim, é isso mesmo. Eu comecei aqui no projeto com uma mentalidade completamente diferente do que eu tenho hoje. Mas é difícil quando você se coloca na situação à prova. Vou falar porque esse fim de semana eu estive com pessoas muito queridas e fomos num rodízio de pizza. E aí eu matei minha fome com a pizza. Mas eu não tive outra forma, porque seria muito. Nem tinha opção de salada. Uhum. Gostaria de ter pedido, mas era uma situação, só para entender, né? Era uma oferta, a pessoa estava pagando para a gente. Então, sabe, eu não me sentia à vontade de sair do contexto ali, né? Da oferta da pizza deles, entendeu? Uhum. E aí eu fui e comi, falei, matei minha fome, pronto, acabou. Não subi na balança no dia seguinte, porque eu ia ver o resultado, obviamente, e aquilo ia me deixar pensativa, não é mais triste, mas né, pensativa naquilo. Ótimo. E aí o que eu fiz? Voltei para o foco no domingo e subi na balança segunda e graças a Deus estava tudo bem, entendeu? Porque até então, o que estava acontecendo? Eu saía no fim de semana total, né? Sem achar que saía, isso que é o pior para mim, né? E aí não vi o resultado estava demorando para vir. E aí agora, sim, meu metabolismo aqui é lento, entendeu? É coisa de gramas, entendeu? Mas o que é legal é assim, eu saí dos 60 e não voltei mais. Então, eu tô lá nos meus 58 e 400, né? E tô crescendo. E é isso, e até chegar lá na minha meta, né? Excelente. Mas a minha mente hoje ela é um pouco mais tranquila, só um pouco mais tranquila, mas é uma evolução. Com eu certeza. Acho que aquilo que eu escrevo lá no grupo, eu estou no caminho, não posso parar, é isso aí. Sim, o que você falou é muito, muito legal, porque já mostra uma grande mudança de mentalidade, não é pouquinho não, é uma grande mudança.
Porque só pelo fato de você conseguir entender que tá tudo bem você ir pro rodízio de pizza porque era um contexto, e quantas vezes você faz isso agora no mês, em meses que você tá no programa, né? Não tem isso. Então tá tudo certo de forma consciente, e o melhor de tudo, voltar pro foco no dia seguinte, continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer, porque a vida vai ser assim. A gente não, por isso que eu falo que não adianta querer ser radical. Aqui nós somos mães, mulheres, profissionais, esposas, namoradas, que estamos evoluindo numa vida saudável, equilibrada. Ninguém aqui quer ser fisiculturista, ninguém aqui quer ser uma pessoa saradaça, tipo, sabe? Até pode acontecer, despertar esse desejo. Pode ser que tenha stars que, de repente, chega um momento que vai falar: uhul, nossa, eu tô tão bem que agora eu quero trabalhar mais ainda meu corpo. Maravilhoso, mas isso é um extra. Isso é algo mais, fora até fora mesmo do saudável. Porque fisiculturista não é saudável, né? As pessoas não são saudáveis. O saudável é você realmente ter um corpo harmonioso, é você ter o corpo dentro das medidas saudáveis e viver feliz, em harmonia. Então, você entende que esse é o caminho. Esse é o caminho. Por isso que não adianta cortar um monte de coisa da alimentação, radicalizar. A gente não precisa fazer isso, porque o nosso objetivo aqui é ser feliz, é ter uma vida normal, priorizando a saúde, o bem-estar. A hora que a gente decidir mudar isso em algum momento, ok, a conversa muda. Aí a coach aqui vai pegar no pé. Mas não é esse o caso nesse momento, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. Pode, eu tô usando. E só mais uma colocação aí, esse lance de observar os sabotadores. Uhum. Eu tenho os meus pessoais mesmo, né? Que eu tenho comer emocional, comer porque o outro está comendo, não prestar atenção na fome. Eu tenho todos esses que eu tenho observado e identificado. Isso é muito bom. Agora, um novo que eu observei é o meu maridão maravilhoso, que ele fica bravo se eu peço salada no restaurante. Sabotador, gente, marido. Pois é, a gente vai muito por conta da dinâmica aqui de casa, que não dá tempo de fazer comida, todo mundo come muito, entendeu? Acaba a comida. E aí, semana passada, a gente foi no restaurante e eu pedi uma salada Caesar. Chegou a minha salada, ele falou: você se engana, né? Fiquei brava. Eu falei: mas por quê? Olha quanto molho, quanto queijo. Eu falei, não, tudo bem, tem um pouco a mais, eu vou tirar realmente. E eu realmente tirei, porque estava pesadona, sabe? Sim. Mas eu falei, cara, qual o problema da minha salada? E hoje, de novo, nossa, se eu não comesse lá o joelho, mas graça... Não posso nem falar isso, tadinho, né? Ficou triste. Enfim, olha, então sim, eu estou observando isso. Isso é uma situação, entendeu? Sim. E muitas vivem essa situação, o querer, e na verdade, assim, aí vai no sabotador da. Eu não sei se é exatamente, mas eu acredito que é perto desse, o sabotador da boazinha, de não querer dizer não para agradar as pessoas. Então, esse é um sabotador muito presente na maioria de nós. Por quê? Porque nós queremos ser aceitas, seja aqui, aí é no relacionamento marido e mulher e tal, né? Mas nós queremos ser aceitas, nós queremos não ser as chatas, então o dizer não muitas vezes para nós é um desafio, porque a gente vai chatear a pessoa, nós não queremos chatear a pessoa, então a gente se chateia, a gente deixa de ter resultado, nós continuamos procrastinando algo que nos incomoda, que não tá legal, para agradar outra pessoa. Então, existem dois caminhos, um é enfrentar a pessoa mesmo e falar, olha, eu preciso disso porque isso me incomoda. Então, eu gostaria que você entendesse, me respeitasse, que é o meu momento. Não quer dizer que eu vou fazer isso a vida toda e tudo mais, mas provavelmente você vai me acostumar a me ver fazendo isso.
Entende? Porque vai fazer parte da minha vida. Quando não, você consegue trazer aquela saladona que você pediu, dividir com o marido e fazer uma outra divisão de alguma outra coisa com ele, porque ele vai entrar na sua onda. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Eu falo isso porque aqui em casa deu certo isso. Então, assim, vai sendo tão natural, vai se tornando algo tão normal, que daqui a pouco já nem faz diferença, nem percebe mais. É que o início, o começo, tudo é mais impactante. Então, é a mesma coisa eu. Sempre bebi um monte. Se eu for num lugar e falar que eu vou tomar água, as pessoas vão falar, nossa, tá morrendo, deu teu problema. Não vai beber? Você entende? Porque é tão normal, acostuma. Mas uma outra vez que eu for, a pessoa vai falar, já sei que você não tá bebendo. Ok. Entende? Mas a gente precisa não deixar, sabe, essa coisa da boazinha, querer estar envolvida ali e fazer igual a todo mundo, porque você tá ali no momento e não quer ser diferente. É a nossa saúde, é o nosso resultado, o quanto isso é importante para mim agora. Esse dizer não pode impactar demais, porque às vezes você vai falar o sim, e aí amanhã, já falei sim, sim. Aí, tá, vou ceder. Então tá. E aí vira o quê? A desculpa de que o problema é do parceiro, de que é das pessoas que não ajudam. Eu escuto muito isso. Você não tá dizendo isso, você já tá pensando diferente. A culpa não é do seu marido, por exemplo, né? Ele te fala uma coisa, você fica refletindo. Olha, nossa, né? Eu ainda tenho que me preocupar com isso. Mas tem muitas pessoas que falam, eu não consigo, porque meu marido não me ajuda. Um exemplo. Entende? Meu pai era essa pessoa. Tem várias que falam isso, entendeu? Fala, Amandinha. Eu falo que meu pai era essa pessoa, porque era só eu falar que eu tava de dieta, ele chegava e falava assim, quer uma cerveja? Você quer uma cerveja? Tá gelada. Filha, olha, brincando. Meu pai também. Esse era o meu pai na minha vida. Esse era o meu pai na minha vida. Tenho certeza com arroz também. Tenho absoluta certeza. Mas uma coisa que eu ia falar, eu fui essa pessoa boazinha a minha vida inteira. Eu fui a pessoa que nunca quis desagradar ninguém. É uma das coisas que eu trato na terapia até hoje. Meu maior medo é desapontar as pessoas da vida, assim. E eu sempre fui essa pessoa a ponto do tipo, vamos pedir uma pizza. Eu odeio pizza de palmito. E aí eu ia no lugar, a pessoa falava assim, o que você quer? Eu falava, não, pode escolher o que você quer. Eu vou pegar meia palmito e meio milho. Não gosto de nenhuma das duas. Eu falei, tá bom. Tá bom. Não me colocava nem na posição de eu não gosto. E às vezes outra pessoa da mesa falava, mas eu não gosto, eu prefiro de frango. Eu falava, eu também prefiro de frango. Por que você não falou, Amanda? Por que você não usou suas palavras? Eu sempre fui essa pessoa. Sempre foi muito difícil pra mim. E aí quando eu comecei, literalmente, eu me desafiei. Nesse 1 ano agora de projeto, nesse 1 ano eu comecei a me desafiar e colocar, não, eu não vou. Eu vou sair com as minhas amigas, elas vão pedir pizza, mas eu vou comer em casa antes. Eu não vou comer pizza. E aí, quando elas me ofereciam, eu falava que não. Aí eu tenho uma amiga que ela insiste muito. Ela é aquela pessoa que ela ganha na insistência. Eu olhei pra ela um dia e falei, amiga, eu te amo muito. Mas eu preciso que você pare de insistir, porque isso me machuca. Quando eu falei isso pra ela, ela falou, nossa, amiga, eu não tinha olhado dessa forma. Eu falei, me machuca, porque pra mim, não tá sendo uma decisão fácil falar não pra uma pizza. Falar não pra uma bebida. Falar não pra alguma coisa. Não é uma decisão fácil. Eu queria estar ali. Mas eu decidi por mim. Eu decidi por outra coisa. Aí, depois agora, mostrando os resultados pra ela, mostrando as coisas, ela fala assim, amiga, perdão por ter insistido tanto tempo. Se você tivesse falado não, talvez você não estaria nesse resultado. Eu falei, então, precisei de falar ou não. E precisei falar pra ela, falar, amiga, a sua insistência me machuca. A sua insistência me dói porque eu queria estar ali com vocês. Mas eu tento achar formas de me divertir, que não seja bebendo, que não seja fazendo alguma coisa, se eu tomei uma decisão por não beber. Sim, perfeito. É isso. Mas tem me ajudado muito. Dói muito, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Como você está comigo há 1 ano, você passou por já muitas aulas, né? Muitas coisas que a gente fala sobre isso. E uma das coisas é o saber dizer não.
A gente trabalhou isso, né? O saber dizer não sem se explicar para a pessoa, porque às vezes as pessoas elas não entendem, elas não estão no mesmo estado de consciência que a gente, elas não estão precisando da mesma coisa que a gente. Então, para elas é tudo muito normal falar, ai, mas viu, come aí, vai, um pedaço, não vai dar nada, um pedaço. É o seu sabotador falando com você, praticamente, né? Então a gente fala, né? A gente tem os sabotadores, marido, amigas, filha, até filhos, né? Que ficam ali. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, parabéns mesmo, porque não é fácil. Não é fácil. A gente tem que colocar onde nós queremos chegar em primeiro lugar, aquilo que, de verdade, olha a sensação, né, Amanda? Tão maravilhosa de você já ter emagrecido 16 quilos e falar, porra, se eu não tivesse falado os meus nãos, se eu não tivesse me esforçado em alguns momentos, e vamos combinar que teve esforço? Teve, mas não foi nada assim, tipo, nossa, que coisa mais Em nenhum cansativa. momento eu me matei de fazer, não, e até porque eu falei pra mim mesma, o tirar tudo de uma vez me dói muito, eu não vou tirar. Eu me conheço, eu sei meus limites, Sim. eu não vou fazer isso. Tanto que agora, depois que eu conheci o Spencer, que é o futuro namorado, meu Jesus Cristo, tá até engraçado isso, ele já me conheceu nessa rotina, então ele já me conheceu essa pessoa, e sabendo o que eu quero, sabendo o que eu vou fazer, falando pra ele não, e tá tudo bem. Tanto que na primeira vez que a gente saiu, eu não tava bebendo, eu tava no meu propósito de 4 meses sem beber. E ele falou assim pra mim, mas é tudo bem eu beber? Eu falei, você faz o que você quiser, é seu corpo, a sua decisão. E aí, hoje, por exemplo, esse final de semana, eu passei com ele e a primeira coisa que ele falou, ele não precisa achar alguma coisa saudável pra você. Eu falei, eu me viro, fica em paz, eu sei escolher. Não precisa achar nada muito saudável, eu sei meu limite. E aí, e é muito engraçado porque essas minhas falas, os meus posicionamentos, eu vejo quantas pessoas à minha volta mudaram. Muito bom. No sentido do meu chefe, eu fazendo as minhas marmitas toda semana, ele faz as marmitas dele agora toda semana, ele treina todos os dias, o Spencer começou a treinar, porque é literalmente assim, é a minha rotina. Você quer fazer parte da minha rotina, você vai ter que fazer minha rotina aí. Eu decidi por ela. É muito se você quiser, você interessante. se encaixa. É muito legal isso mesmo. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente sai, as meninas falam assim, ai, tem um restaurante novo e tal, vamos. Ai, Vivi, já vi que tem salada. Obrigada. Você nem sabe se eu vou pedir salada. Às vezes eu chego no lugar, tem lugar que eu vou e falo, nossa, cara, eu acho que vou ter que pedir salada, porque senão as pessoas vão ficar chateadas que eu não vou pedir salada. Ó, é o contrário. Não, meu marido entrou na academia, isso para mim. Olha que maravilhoso, né? Muito e eu não falei nada, eu só falei que, olha, preciso, todo mundo precisa, se quiser uma terceira idade saudável, precisa, filho. Então, ele entrou. Gente, isso é muito maravilhoso, né? A gente vê que a gente está impactando as pessoas, nós estamos conseguindo fazer com que a nossa família, as pessoas que a gente ama, né, comece a entrar na nossa onda. Então, a gente já começa a ser uma influência boa, ao invés de ser uma pessoa que só vai na onda de todo mundo. E essas pessoas elas não estão conseguindo, de fato, fazer o melhor por elas. E não é de propósito, óbvio. Ninguém quer fazer coisas que não são saudáveis de propósito. É o hábito mesmo, a rotina, não percebe. Quando percebe, já foi. Então, melhor do que a gente se acabar indo na onda de todo mundo, é a gente conseguir fazer a transformação de mais pessoas que a gente ama, né? Não é muito bom? Isso é muito bom. Olha só, eu vou compartilhar aqui o que eu trouxe para vocês hoje, que eu acho muito bacana, né, dentro de toda essa conversa que a gente vem fazendo. Eu trouxe 4 pilares hoje que impactam no emagrecimento, tá? Eu percebi que nosso vídeo ficou mais lento agora, vocês perceberam também? Para mim já voltou. Eu tô meio que em câmera lenta? Para mim já voltou. Você começou começou lento, mas já voltou. Tá, qualquer coisa vocês me falam, tá? Se começar a ficar muito vocês me falam. Tá, então, e desculpa as crianças chamando aqui até da hora, tá bom? Perdão. Não, relaxa, pode ficar de boa. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre 4 pilares. E aí, o que eu trouxe aqui, né? O segredo da palavra crer, né? O crer
no sentido bíblico da palavra, é entender, é confiar, né? Então, crer, entender, confiar. Mas eu peguei essa palavra e eu trouxe ela em 4 coisas que são super importantes para o emagrecimento e no final formou a palavra crer. Então, não é por acaso, né? E foi totalmente. Quando eu criei essa aula, quando eu fui fazer essa aula, eu fiquei pensando, gente, nossa, que interessante e tal, isso aqui. Falei, formou a palavra crer. E aí fui pesquisar e fez muito sentido. Porque quando a gente fala em confiar na gente, né? No crer que a gente consegue fazer a transformação, essa palavra ela é muito forte, porque muitas de nós começam um processo sem acreditar nele, ou posterga começar algo porque não está acreditando que é capaz. Muitas vezes já tentou fazer muitas coisas, já fez dieta, já fez isso, já fez aquilo, e já perdeu a crença em si mesma que vai conseguir chegar no resultado. Né, Wandinha, no começo? Duvida até de tudo, né? Então, a palavra crer é muito forte. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente decide fazer na nossa vida, nós precisamos acreditar que é possível. Né? Aquela coisa do colocar na nossa mente que eu posso, né? Eu quero e eu sou totalmente capaz. Então, para isso, eu preciso crer nesse processo, nessa jornada, tá? E aí, pensando nesses 4 pilares, me veio essa, né? Então, crer em si, ter confiança no seu próprio valor, acreditar, confiar, desejar, são sentimentos muito importantes para que as coisas aconteçam. Então, eu desejo, é um sentimento, então, mas só que eu desejo e eu preciso colocar isso em prática para as coisas darem certo. Tá? Então, olha só, né? Os 4 pilares vêm na conscientização. Posso só falar uma coisa rapidinho Pode. sobre isso que você falou, nesse outro slide? Que mesmo que essas coisas, que para mim nenhuma dessas coisas eram naturais, do acreditar, do saber que eu sou capaz e tudo mais. Então, eu lembro no começo, a nossa primeira reunião que a gente teve, e você falou assim para mim, só faz, depois a gente conversa. E foi literalmente isso. Eu fui colocando em prática esse acreditar, o ir fazendo, sem pensar, até que hoje faz todo sentido essas palavras que você usou, elas fazem sentido na minha vida, eu consigo acreditar que eu consigo olhar para as coisas e ter uma esperança. Eu sei que eu sou capaz, hoje eu sei, mas lá no começo eu não sabia. Então eu fui literalmente só fazendo sem esperar algo em troca. Então, eu acho que são coisas que a gente já tem dentro da gente, mas são coisas que a gente pode construir. Exatamente. Se a gente seguir no processo, dá para se construir e se tornar uma coisa muito mais natural do que a gente imagina. Sim. E para isso eu preciso o quê? Fazer. Se permitir fazer. Porque o que acontece muito é desistir mesmo antes de tentar. Já na hora que fala, nossa, isso é muita coisa para mim. Isso é impossível, eu não consigo. Mas nem começou, nem tentou, não fez nenhuma etapa, não conseguiu passar nem do estágio de fazer ficha de autoavaliação e roda de emagrecimento. Não consigo. Então, isso aí, você entende? É muito mais profundo. E claro que existe os times, né? O tempo que a pessoa precisa, até mesmo a questão da resistência, então vem todo um trabalho de bora, vamos fazer, faz do jeito que você está conseguindo. Mas vai etapa por etapa, vai construindo. Esquece o resto, né? E vai dar certo. Então, olha que maravilhoso, né? Então, a primeira coisa é a conscientização. Então, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente quer fazer, quais são as nossas limitações, consciência daquilo que eu quero, daquilo que eu posso e daquilo que eu estou disposta a fazer. Tá? Aí vem a responsabilidade de tudo isso. O quanto responsável você tá para fazer isso, tá? E a evolução. Então, eu já tenho a consciência, eu tenho a responsabilidade, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou evoluir, um passo de cada vez. E aí, assim, eu vou conseguir chegar no meu resultado. Né? Então, é muito, muito interessante. Então, vamos para a primeira parte, que é da conscientização. Então, dentro da conscientização, a gente precisa entender que ter consciência do que é bom e do que é ruim é muito importante para o processo.
Por quê? Porque senão você nunca vai saber o que está te ajudando e o que não está te ajudando. Por isso é que as nossas aulas semanais, aquilo que eu coloco no diário para vocês é importante, porque eu trago sempre algo que vai trazer essa informação. Às vezes eu acho que comer um punhado de um exemplo, né? Comer um monte de castanhas, porque, nossa, é saudável, é bom. E, na verdade, um punhadinho disso aqui já tem 150 calorias. Então, não dá para abrir o saco e comer tudo. Tá? Ele é bom, saudável, mas não se comer muito. Tá? Então, cada coisa que a gente vai aprendendo e vem repetindo, vai criando uma consciência dentro da gente, vai dando mais sabedoria, inclusive. Tá? E aí, cada decisão que a gente tem, você pode ter um resultado bom ou não. Faz sentido para vocês? Essa questão da gente estar realmente o que é bom, o que não é, o que é saudável, o que não é saudável. Gente, a gente erra muito sem querer, sem conseguir saber que está errando, porque é algo que a gente faz isso a vida inteira. Como é que vai saber se é bom ou não? Né? Outra coisa importante, não só nessa questão das coisas físicas mesmo, né? Alimentos, que tipo de exercício, por exemplo, é você realmente sentir o seu corpo, o que faz bem para o seu corpo. A consciência, tem até aquela coisa, a consciência corporal, não tem isso? Não é só na questão de exercício, por exemplo, que fala, você tem que ter a consciência corporal, equilíbrio e tudo mais, mas também de entender aquilo que você coloca para dentro do seu corpo que te faz bem e não te faz bem. Então, essa consciência, essa sabedoria tem que existir. É o que eu estava falando com a Estela no começo. Ai, nossa, glúten faz mal. Para quem? Para quem é celíaco. E para quem só come tudo com glúten o dia inteiro, todos os dias da vida. Se não é celíaco, daqui a pouco vai virar. É igual intolerante à lactose. A lactose é ruim para quem? Para quem tem intolerância à lactose. Agora, você não precisa viver à base de produtos de laticínio. Tomar 2 litros de leite no dia, só comer queijo, só comer iogurte. Porque pode ser que lá na frente você se torne uma pessoa intolerante. Desenvolva algum tipo de alergia. Tem gente que tá tendo alergias mais na fase adulta. Meu marido mesmo, o iogurte que ele amava, mas olha só, hoje meu marido não consegue tomar leite de vaca e nem iogurte. Só que ele comprava aqueles bottles lá, sabe, aquelas garrafas de iogurte, tomava no bico. Então é o problema de tomar um iogurte de lanche da tarde ou é o problema de você tomar uma garrafa toda hora? Entende? Então, não quer dizer que todo mundo vai ter problema. É uma consciência do seu corpo. O que te faz bem? Né? Eu como legumes e enche a minha barriga. Esse legumes eu não vou comer mais. Me dá gases. Então, isso já não é bom para mim, entende? Então, essa consciência é muito importante. Outra parte muito importante é a consciência de como anda seu emocional. O seu estresse, sua ansiedade, porque tudo isso impacta no seu resultado. Então, vamos combinar aqui. Se eu estou ansiosa, se eu estou passando por alguma fase mais desafiadora na minha vida, né? Alguma coisa está acontecendo na minha família, na saúde da minha família, ou no relacionamento, ou em qualquer coisa que o meu emocional ele não está legal, ele está mais abalado, isso pode impactar nas minhas decisões, nos meus comportamentos. Então, reconhecer, né, suas próprias emoções e sentimentos quando elas ocorrem, em qual momento, o que aconteceu que me deixou mais triste? Alguém me disse alguma coisa, eu vi alguma coisa que me deixou triste, tal situação da minha vida me deixa chateada, eu não gosto. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque esses sentimentos, eles podem te levar a comer de forma errada quando aflorado. Você ainda pode não ter consciência disso, a gente está criando isso, né? As mais novinhas vai ter um pouco mais de
isso para elas vai ser mais importante, porque ainda não teve esse contato, né? Vocês já tiveram e mesmo assim precisa reforçar, porque a gente não percebe. Fico chateada quando eu vejo, tô sentindo uma fominha ali, que não é a fome necessária. É uma fome de preenchimento, uma fome emocional, tá? Então, até mesmo quando a gente tá muito feliz, muito excited, né? Tá muito animada, a primeira coisa que vem na nossa mente, vamos comemorar, vamos jantar fora, vamos beber, vamos não sei o quê, não é? É uma emoção também. A gente precisa analisar isso, porque que vira um hábito, por exemplo, o final de semana. O que acontece com a gente no final de semana? A gente fica muito mais feliz, muito mais legal, muito mais alegre. Por quê? Porque eu vou relaxar, eu não vou trabalhar muitas vezes, ou eu vou ter mais tempo, eu vou namorar, eu vou curtir, não é assim? Então, o final de semana, por um bom tempo da nossa vida, e vai continuar sendo, é o momento de relaxar. E aí, aquela emoção de uhul, eu completei mais uma semana, pode trazer a vontade de aproveitar no sentido comer coisas diferentes. Eu já fiz tudo certo durante a semana, então no final de semana eu vou aproveitar. E aí o aproveitar não é uma coisa só um momento, é um dia inteiro de aproveitamento, é o sábado, domingo. Quando não tem gente que já não começa o final de semana na quinta-noite, né? Tem gente que já começa na quinta-noite. Eu era dessas. Não, amanhã já é sexta, eu já começava na quinta-noite. Você entende? Então, o que é tudo isso? Então a gente precisa começar a reconhecer essas emoções. Mas, Vivi, tá, ok. E como que eu posso fazer isso? O planner. Gente, o planner, ele é uma ferramenta super completa, onde vocês começam a criar o hábito de criar consciência de tudo aquilo que vocês estão fazendo. Do que vocês estão escolhendo comer, de como que vocês estão como vocês estão se sentindo no dia. Se você, né, teve a consciência de que o seu corpo precisa de X quantidade de água. Posso compartilhar um negócio? Pode. No começo, eu ficava assim, mas como que eu vou colocar esse negócio que eu comi no planner? Mas como que eu vou colocar isso no planner? Me dá um desespero de pensar colocar isso aqui no planner, não vou comer. Acho melhor não comer. Eu deixava de comer porque eu falava assim, eu vou ter que colocar no planner. Que decepção. Que eu não vou colocar no planner, então eu não vou comer. O planner não é exatamente essa função, né? Mas acaba se tornando a sua própria disciplina. Mas me ajudava a tomar decisões melhores, porque eu não queria colocar coisa ruim no planner. Exatamente. Acaba se tornando algo para você ter mais disciplina nas suas escolhas. A sua própria cobrança de ter escolhas melhores, a sua autocobrança. Mas não de uma forma ruim, né? É de uma forma boa, de uma forma positiva, porque você vai estar olhando ali e falando, poxa, eu vou colocar isso para viver. Pode ser, no começo pode ser, ai meu Deus, não vou, Maurício, ela vai me xingar. Eu não xingo ninguém, só para deixar isso bem claro. Eu só vou comentar. Mas é muito bacana, né? Então, o planner, ele é uma ferramenta excelente para criar consciência, tá? Eu tenho que tomar 3 litros de água lá, o planner. Adoro quando eles estão assim, pertinho de vocês. Eu preciso criar consciência que eu tenho que aumentar minha água. Hoje eu tomo 1 litro ou 2 litros, eu preciso tomar 3. Vocês têm que fazer o cálculo, né, gente? Todo mundo tem que ter o cálculozinho ali. Vai calculando, 35, 40 ml por quilo de peso. Então, já põe lá no plano, eu tenho que tomar 3. Ok, tomei 2. Então, preciso ver aqui quantas garrafinhas a mais. Então, deixa eu tomar 2,5 litros. Tá, quantas garrafinhas a mais? Então, vamos aumentando. Não é assim, hoje eu tomo 1 litro, amanhã eu vou tomar 3. Sua barriga vai explodir, porque você não tá acostumada. Existe isso também. Ai, meu Deus, dá até náusea. Tem que tomar cuidado, respeitar. Tudo é uma transição. A gente tem que ir aos poucos, tá? Então, sono, né? Hoje eu dormi 5 horas. A Vivi fala que o ideal é de 6 a 8. Cada uma tem que sentir seu corpo. Eu me sinto bem dormindo 6, 7. Tem gente que precisa de 8. Dormi 5. Como que eu me senti no dia seguinte? No planner, eu vou colocar o quê? Tô normal? Ou tô mais ansiosa, tô mais estressada, tô mais cansada?
Olha como que é. Então, vai criando e a gente vai falando assim, quando não dá, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que não conseguem dormir mais tempo porque não tem esse tempo, trabalha até tarde. Gente, é uma fase da vida, tá? Tem que respeitar, é necessário. Tem o stars que realmente trabalham até tarde, acordam super cedo, então tem que dormir 5, 6 horas no máximo. Ainda quando consegue 6 horas, ótimo, já é um tempo legal, né? Mas tem que criar essa consciência de que isso é só um período e que quando eu tenho a disponibilidade de dormir mais, a minha opção vai ser dormir mais. Não é ficar assistindo Netflix. Não é ficar me distraindo no celular, entende? Por quê? Porque vai fazer total diferença no dia seguinte. Consciência. É a conscientização do que é bom. Ai, mas é tão bom. Ai, quando eu começo a assistir, não consigo parar. E como que você fica no dia seguinte? Ai, um bagaço. É gostoso sentir um bagaço, um lixo, sem conseguir pensar em nada, dor de cabeça, parece estar de ressaca? Eu tô falando isso pra mim mesma. Ai, gente, essa coach é uma maluca. É gostoso? Não, então por que você faz? Gosta de sofrer? Masoquista? Gosta de sofrer, então. Ficar, né, cansada. Eu sei, acontece comigo, acontece com muitas, por isso que eu tô falando. Mas já melhorei bastante, viu, gente? Já tô indo dormir bem mais cedo, acordando. Acordo 6h30, né? Então, mas eu tô indo dormir mais cedo. Entende isso que eu tô falando? É interessante, não é? A gente sabe que não vai ser bom. E a gente faz. Por quê? Porque, de novo, a gente só pensa no agora. No que tá sendo bom agora. Ai, se eu comer esse chocolatinho, que delícia, agora. Daqui 5 minutos você fala, por que que eu comi? Vou assistir só mais 40 minutos, só mais um capítulo. Aí você fala, 40 minutos que eu podia estar dormindo, descansando. Por quê? Porque é a vontade do momento. Sua mente vai falar pra você o quê? Ah, vai, tá legal, gostoso agora. Você não pensa lá na frente. Então, eu tô aqui para ajudar vocês a treinar a mente de vocês a pensar lá na frente. Nós somos imediatistas, a gente só consegue. É normal, tá? É do ser humano a pensar no agora. De novo, acho que eu já falei isso em outras aulas. É a mente primitiva, muito da mente primitiva. A gente não sabia se ia estar vivo no dia seguinte, se a gente ia comer no dia seguinte, se ia, né, conseguir fazer qualquer coisa no dia seguinte. Por quê? Porque era tudo maluco. Então, a mente do ser humano foi acostumada a fazer tudo de imediato. Eu tenho que caçar, eu tenho que comer o máximo que eu conseguir, porque depois eu não sei se eu vou conseguir. Entende? E aí, nós somos seres que viemos, né? Somos primitivos ali em evolução. Muita coisa ainda está enraizado, gerações, tá? Então, pensar a longo prazo é sempre muito importante. Olhar aquilo que vocês estão fazendo e pensar, poxa, as perguntinhas, 4 perguntas. E as 4 perguntas, elas servem para tudo, tá? Não só para comida, e bebida. Se eu comer isso, o que vai me trazer de bom e o que não, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, né? Então, se eu comer, o que eu ganho, o que eu perco. Se eu não comer, o que eu ganho, o que eu perco. Se eu beber, a mesma coisa. Se eu não dormir, a mesma coisa. Se eu não beber água, a mesma coisa. Se eu não treinar, é a mesma coisa. Então, vamos pensar que essas 4 perguntas eu trago para vocês hoje, dá para fazer para tudo na nossa vida. Para todas as etapas. Tá? Então, dentro da parte de conscientização, legal? Ficou bem, acho que bem claro, assim, né, essa parte? Sim. Vivi, se eu só compartilhar mais uma coisa, que eu acho que me ajudou muito no meu processo, e eu vejo que hoje me faz muita diferença, eu até comentei isso com você na nossa última reunião, mas o fato de eu olhar a minha vida, eu tenho planos, eu tenho planejamento para daqui 1 mês, para daqui 6 meses, eu tenho planos, mas olhar o meu olhar principal para a próxima semana. Então, eu organizo a minha semana, até mesmo por exemplo, meus treinos. Se um dia eu não vou conseguir treinar, então que dia que eu vou treinar para substituir esse dia? Então, organizar a minha semana. E acho que o planner me ajudou muito nesse sentido, que é ter essa consciência de
o meu mês é separado em 4 semanas. Então, eu preciso viver uma semana por vez para que eu tenha o resultado no final do mês. Independente do que seja, independente do que eu vá fazer. Então, eu organizo hoje, que antes eu vivia literalmente no vai dando. No que der, a gente faz, o que não der, a gente faz também, e uma hora dá resultado. E eu acho que o programa me trouxe essa consciência realmente de, se eu realmente organizar a minha semana, eu consigo ter o planejamento que eu quero para chegar a um resultado no final do mês. Então, isso me Perfeito. ajudou muito. O planner me trouxe essa clareza muito grande. Ótimo, ótimo. Eu ótimo. ainda não tenho essa organização, não, de organizamento. Não tem, não consegui ainda. Tá difícil. Foi Estela, mas não é uma coisa simples. Realmente, assim, não é uma coisa que é simples. Mas uma coisa que eu me falei desde o começo do projeto é fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, quando eu comecei a treinar e eu percebi que eu precisava organizar a minha semana para o treino, porque eu tenho 5 treinos na semana. Então, se eu não organizar esses 5 treinos, eu vou fazer a mesma coisa 2 vezes. Então, eu preciso me organizar para que isso aconteça. Então, eu comecei primeiro com treino, depois foi a alimentação, depois foram as coisas que eu ia colocar na minha semana. E aí eu comecei a colocar uma coisinha de cada vez para não parecer muita coisa. Mesmo que todas essas coisas iam acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu trouxe foco para uma coisa por vez. Isso é muito uma importante. boa essa, viu? Porque a minha semana, e acho que a vida de todo mundo, que nem semana passada, acordei com um terçol. Eu falei, não é possível, eu vou ter que ir na médica. Aí eu perdi um período. Aí desandou, entendeu? Então, assim, eu não tenho muito tempo de sobra, porque eu tenho que levar a criança, buscar a criança, cuidar da casa, fazer coisas do meu trabalho. Então, é tudo. E aí, se uma coisinha acontece diferente, que nem um terçol, a sorte é que eu tinha retorno na médica, na ginecologista. Ainda falei pro meu marido, eu falei, ai dela se não me der o remédio pro terçol, entendeu? Vou ficar muito chateada. Mas você vê, já estava dentro. Eu já sabia, mas aí eu falei, nossa, eu vou ter que ir além dela, mas aí deu certo, enfim, mas eu preciso me organizar com isso. E acho que isso reflete, então, no emagrecimento, é isso? Sim, se você não conseguir dar continuidade naquilo que você estava disposta a fazer. Então, por exemplo, você disse que faria 4 ou 5 treinos na semana, um exemplo, né? Mas essa ida no médico te atrapalhou, de repente, você não fez. Estou dando um exemplo, nem sei se foi isso, mas não foi. Mas você se comprometeu. Então, onde você vai encaixar esse treino que você não fez? Vai ser no sábado? Vai ser no domingo? Entende? De repente. Então, quando a gente fala do planejamento, normalmente, essa coisa que a Amanda falou é muito interessante, porque você coloca as principais coisas que você tem que fazer. Você tem que cozinhar, você tem que fazer, tem coisas que você não tem como fugir. Mas o que essas coisas que não estão programadas, que podem acontecer, elas podem atrapalhar. Mas aí como que você vai colocar isso na sua rotina sem atrapalhar aquilo que você precisa e se comprometeu a fazer? Para não gerar uma desculpa. Talvez isso não aconteça com você hoje, mas com muitas acontece. Eu não treinei também porque eu precisei fazer tal coisa. Eu não cozinhei porque também, nossa, não sei o que lá. Então, começa a criar uma constância de justificativas por não fazer. Entende? Olha, eu não sou uma pessoa que lido muito bem com imprevistos. Eu não lido muito bem. Os imprevistos, para mim, eles mexem com a minha pessoa, porque me dão de meio pequena ansiedade, por ter uma ansiedade tratada, estando tratando, me gera um pouco de ansiedade. Mas o que eu percebi nesse processo é literalmente assim. Por exemplo, você não conseguiu esse exemplo do treino. No seu caso, o que eu faria? Se eu não conseguir colocar no outro dia, ou eu não consegui colocar no outro dia e não consegui colocar na minha semana, na minha cabeça eu fechei a minha semana e eu vou abrir uma nova semana. Então, eu vou fazer com que essa semana seja mais redonda. Porque isso me gerava muita ansiedade no começo, do dia, eu trabalho com criança. Então, criança ficou doente, eu não tenho meu break. Eu não tenho meu tempo off, eu não tenho como ir para academia. Então, isso começou a me gerar no começo a desculpa de não fazer as coisas.
Hold on, baby. Just one sec. Isso me gerava desculpa de não fazer as coisas, e aí eu falei, isso tá só me prejudicando, então eu vou tentar olhar de outra forma. Então, o meu olhar para os imprevistos foram de forma diferente. E era literalmente assim: aconteceu na segunda, eu vou resolver na terça. Aconteceu na sexta, eu vou resolver no sábado. Acabou minha semana, não tem o que fazer. Outra semana é uma nova semana para fazer de novo. Exatamente. E tentar fazer de novo. Isso que você disse é muito importante. Por quê? Para não gerar cobrança também. Ah, nossa, agora, porque eu não fiz isso, acabou com o meu negócio. Não, você vai continuar, né? Esse exemplo ele é interessante para dar também, porque muitas vezes a gente começa a colocar coisas na semana que não foi planejado, até por essa falta de foco. Então, o exemplo, eu decidi que eu vou amanhã trabalhar nos meus projetos em tal horário, eu vou na academia em tal horário, e eu sei que eu tenho que, de repente, lavar roupa. Tô dando um exemplo, tá? Aí começa o dia, você fala assim, poxa, mãe, vou lavar roupa, mas não vou limpar aquela gaveta de calcinha que tá lá toda revirada? Ah, vou fazer isso então. Aí o que acontece? Esse time que você não tinha colocado no seu planejamento, ele já atrapalhou ou o seu treino ou o seu trabalho. E aí o que você vai escolher normalmente? O trabalho, porque o trabalho tem alguém te cobrando. E aí o que vai ficar sem fazer? O seu treino. Você entende? Então, se você consegue visualizar de uma forma mais clara, mais consciente, as coisas que realmente você precisa fazer. E aí, as janelas, você encaixa as coisas do dia a dia, fica mais fácil. Entende? A gente tem por hábito começar a querer colocar coisa no meio. Ah, nossa, mas tô aqui. Ah, nossa, deixa eu lavar essa loucinha que tá aqui na pia. Aí você para. Aí daqui a pouco, já que eu lavei roupa, eu vou ter que. Agora tem que estender a roupa. Aí agora eu tenho que. Sabe, eu tô falando coisas de casa, porque principalmente para quem tá em casa e tem essa responsabilidade, não é só o trabalho e só. Não, tem um monte de coisa que a gente precisa. E essas organizações por trás? Né? Levar um filho num negócio, né? Um aniversário, isso aqui. A gente começa a colocar um monte de coisa, mas aí perde o foco naquilo que você realmente se comprometeu a fazer. Você pode fazer um monte de coisa, desde que aquilo que realmente é bom para você não fique sempre em último plano. Tá? E não gere, e aí aquilo que a Amanda disse, que eu achei perfeito, tá bom, deu alguma zica mesmo, não rolou, fecha a semana, começa outra, melhor. Vamos lá, agora eu vou acertar. Tá? Então, acho que isso é o mais, assim, impactante nessa questão da conscientização. E aí vem a responsabilidade, né? Então, a gente já tá falando, tá vindo, né? Você vê que as coisas que a gente vem conversando tá fazendo sentido, porque é a nossa responsabilidade fazer com que as coisas deem certo. Não é a responsabilidade de ninguém. Não adianta querer culpar a outra pessoa pela sua falta de resultado, pela sua falta de constância. A gente consegue tudo que a gente quiser, desde que a gente tenha um propósito, desde que a gente esteja disposta a fazer. Tá? Então, nós temos uma vida social, a gente tem que se relacionar, nós temos marido, filho, trabalho, tem falta de dinheiro muitas vezes, tem falta de apoio, tá? Então, falta de tempo. Isso faz parte, acho que hoje, da grande maioria das pessoas, ter tudo isso, não é? Só que, se fosse assim, gente, a grande maioria das pessoas, muitas pessoas não teriam condições de fazer muita coisa que faz. Exemplos de pessoas extraordinárias que nunca teve dinheiro e que conseguiu fazer muita coisa, sabe? Que trabalhava muito e mesmo assim teve resultado, tá? Então, não pode se tornar uma regra. É aquilo que você está disposta a fazer, assumir o controle da sua vida mesmo com aquilo onde você quer alcançar. E ter falou automotivação, porque não é muito fácil a gente se automotivar o tempo todo. Então, claro que estar envolvida em movimentos como é o programa, por exemplo, ajuda. Porque você está sendo alimentado o tempo todo a fazer algo que você decidiu.
Não é para Vivian, não é para coach Vivi, é para você mesma, né? Saber dirigir essas emoções que vêm a todo momento no caminho certo do seu objetivo. E sempre que preciso, reforçar a meta, reforçar onde eu quero chegar, qual é o meu foco. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Porque se eu não souber dizer sim e não, ninguém vai fazer isso por mim. Hoje alguém pode vir e falar: ah, mas nossa, isso aí precisa disso? Tá, mas amanhã, porque eu sempre falo assim, né? Hoje, se você não mudar nada do que você vem fazendo, como que você vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Como que a sua saúde vai estar? Como que o seu corpo vai estar? O seu estresse, a sua ansiedade? Porque quanto mais gordura a gente tem, quanto mais sobrepeso, quanto mais obesidade, maior é o estresse, maior é a ansiedade, maior é a falta de energia, menos a gente consegue raciocinar. Por quê? Porque nessa fase, a nossa vida, a nossa mente é um vulco de coisas. A gente não consegue sair muitas vezes daquilo, tá? Então, na hora que você fala, eu sou responsável, só eu sei aonde eu quero chegar, só eu sei a minha dor, só eu sei aonde me incomoda, só eu sei o quanto eu sofro na hora de colocar uma roupa, na hora que eu vou olhar no espelho, na hora que alguém olha pra mim meio, nossa, ela engordou, só eu sei o que eu sinto. Então, é minha responsabilidade mudar. Ok? Essa parte da responsabilidade é muito simples, entre aspas, né? Não é nada simples. Mas é de entender, sim, né? A evolução, tá? Então, aqui entra mais ainda um pouco daquilo que a gente estava falando. Como que eu vou fazer para evoluir na minha jornada? Tá? Se hoje o que eu estou fazendo tá legal, mas eu preciso melhorar, vai envolver muito mais a questão do planejamento da organização, da rotina. Ai, Vivi, mas eu não me dou bem com rotina. Eu também não. Acho que a Amanda adora uma rotina, o que sai da rotina ela fica ansiosa. A rotina me cansa, me dá um cansaço. Então, para mim, é assim, eu sei, eu quero, tá? Treinar pelo menos 5 dias na semana. Então, eu vejo se eu vou de manhã, se eu vou no almoço, se eu vou de noite, vai depender da minha agenda, vai depender daquilo que acontece no meu dia. Mas eu sei dentro de mim que eu vou fazer 5 treinos. Ponto. Então, por quê? Eu com rotina muito certinha, já eu dou uma espanada fácil. Então, eu tenho que dar umas mudadinhas. Eu tenho que dar, porque eu me canso com a coisa igual. E olha que eu faço muita coisa igual, hein? Tipo, por exemplo, fazer o diário das stars todos os dias eu faço há 3 anos. Furei uma vez ou outra que minha mente me enganou, que eu mandei e não mandei, mas foram raras as vezes em 3 anos que não tava ali de manhã o planner, o diário. É uma rotina minha, eu já sei. Acordar de manhã e dar os meus bom dia lá, falar, é uma rotina, tá? Então, de domingo, cozinhar, fazer meu planejamento, é uma rotina que eu criei. Quando não acontece, hoje eu já não me frustro mais, eu já não fico tranquila, eu já fico falando, não, tá, não deu porque eu viajei, porque eu fiz isso, porque aqui, tá tudo bem, né? Já vou pensar aqui, qual vai ser a melhor forma de eu fazer durante a semana, tá? Só que, se hoje o que você vem fazendo não está dando um resultado que você espera, tem que mudar. Tem que evoluir mais um pouquinho. Tá? Então, você pode fazer isso todos os dias, à noite, o que eu vou fazer no dia seguinte. Ou você pode fazer semanalmente, como a Amanda faz, por exemplo. É uma forma. Eu gosto um pouco da estrutura um pouquinho mais, tipo, semanal, sabe? Fica mais fácil de colocar as coisas maiores. Então, por exemplo, né? Porque se a gente olhar para um todo, sair daquela coisa da ansiedade de, nossa, quanta coisa eu preciso fazer, nananã. Ai, tô busy, muito trabalho, muita coisa. Nossa, muita coisa. Sabe assim, a gente não fica?
naquela neura de não vou dar conta. Então, quando a gente começa a pensar assim, bom, vamos organizar. Eu tenho que treinar 4 vezes na semana. Quando eu vou? Vou de manhã, tá horário, X dias. Ok, determinou. Tá, eu preciso ter alguma coisa saudável na minha geladeira. Quando eu vou no mercado, qual é o melhor dia para ir no mercado? No sábado, no domingo, na segunda noite, na terça, tal dia. Estipula. Você começa a colocar as coisas mais macros de uma forma ampla, você fala, poxa, até que não é tanta coisa assim no meu dia. E o check, né? Sabe aquela coisa do check? Você coloca também e fala, check, fui na academia. Consegui fazer meu trabalho. Tinha que entregar um relatório, eu consegui. Check pra mim. Tinha que tomar 3 litros de água. Consegui. Eu tinha que fazer a comida. Consegui. Tinha que, sei lá, ir em tal lugar, comprar alguma coisa. Não consegui. Aí você vai falar, nossa, eu não consegui fazer nada hoje no meu dia? Não. Você conseguiu fazer de 7 coisas, 6. Só ficou uma fora. Fantástico, entende? Porque às vezes a gente começa a colocar como algo, nossa, eu não faço nada, não consigo fazer nada, meu dia não vai, não flui, desorganizada, e na verdade nem é bem por aí. É uma coisa, às vezes, que não tá dando certo e aí a gente fica generalizando tudo, tá? Então, essa adaptação para um novo estilo de vida, optar, assim, né, que eu coloquei aqui, né, optar por coisas que antes você não pensaria, pode gerar uma certa ansiedade, porque é novo. Priorizar coisas que antes você não ia priorizar. Então, às vezes, no final de semana, você não ia priorizar fazer uma caminhada. Jamais. Você não ia levantar e ir lá no seu quintal e fazer um treino de 15, 20 minutos em casa. Né? E hoje você prioriza isso. Você fala, nossa, diferente. Por quê? Porque eu quero evoluir. Se eu não fizer isso, eu vou continuar na mesma. E aí vai acompanhando essas mudanças, vai acompanhando essa evolução todos os dias. Um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Hoje eu consigo me comprometer mais um pouco, mais esse 1%. Né? Então, eu tô sentindo melhor como que tá minha fome. Tô conseguindo organizar mais essa sensação, a minha saciedade. Já tô entendendo, mas eu entendi que, de repente, eu tô comendo além daquilo que eu preciso ainda. Porque eu tô com medo de sentir fome. Tô com medo de repente, não, né, faltar alguma coisa no meu corpo, vou ficar desnutrida. Vai faltar nutrientes. A gente tem uns pensamentos assim. Tem gente que começa a fazer a reeducação alimentar e fala, é que eu preciso voltar a comer direito, porque eu tô ficando com a imunidade baixa. E comer direito é se entupir de arroz, feijão, pão. E não é começar do jeito que tá fazendo. Você entende? A nossa mente é tão louca e tá acostumada com tanta coisa, que tem gente que fica com gripe e acha e fala que agora eu tenho que comer certo. A dieta tá me fazendo mal. Por quê? Porque muitas vezes está ainda atrelada a experiências passadas que deixava de comer um monte de coisa, super restritiva. Aí, claro, com certeza vai passar mal, não vai ser bom para a saúde. O que nós estamos fazendo aqui, não tem nada disso. A questão é, claro, nosso corpo ele sente quando você faz uma mudança, né? Começa a fazer exercício, diminui um monte de carga calórica. Ele vai falar, opa, o que está acontecendo com esse corpício? Tá gastando muito, tá consumindo menos, tá doente. Entende? Então, isso pode acontecer. Dá uma gripe, dá uma certa, dá alguma uma sensação de atordoação, mas é a adaptação do corpo, não é porque você tá morrendo, não é porque tá ficando ruim, não é isso. É uma adaptação e vai aos poucos acontecendo, tá? Então, o quanto eu posso evoluir nisso tudo, conhecendo todas essas condições que eu tenho hoje. Beleza? O quanto eu posso evoluir na próxima semana, amanhã, hoje. Uma coisa, Vivi, que eu faço é que, como eu sou uma pessoa que eu sempre penso muito nas pessoas. E hoje eu estou aprendendo a olhar para mim primeiro e depois olhar para as pessoas, olhar para quem seja. É uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos meses e que tem me ajudado muito
é o fato de o que não é negociável para mim. Uhum. Então, o que eu não vou negociar? Porque se eu tivesse um compromisso com alguém, eu iria. Eu iria fazer o meu máximo, eu iria dar o meu melhor para fazer esse compromisso com essa pessoa. E por que eu não faço compromisso comigo? Então, eu fiz um compromisso comigo de coisas que eu não vou negociar. Ótimo. Então, Perfeito. nessas coisas que eu não vou negociar, é literalmente, não vou negociar o que é inegociável. Vou fazer, vou completar o que eu preciso completar. E coisas do tipo assim, um exemplo do treino. Essa questão da organização, se eu não conseguir fazer o meu treino de 1 hora e meia que eu faço todos os dias, eu vou dar um jeito de no final do dia pelo menos 15 minutos, porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar esse check na minha cabeça e falar, eu completei comigo. Porque se fosse com outra pessoa, eu faria. Com outra pessoa, eu mudaria a minha agenda, eu mudaria qualquer coisa para agradar outra pessoa. Então, por que eu não vou me agradar? Então, isso tem me ajudado muito nesses últimos meses. Exatamente. Inclusive até treinar em casa, né? Porque era uma coisa que não fazia. E de repente, tô com as crianças, não deu pra ir na academia, hoje você faz um treino em casa. Né? Então isso é muito legal. Esse não negociar o que é inegociável é fantástico. Porque eu vejo muito isso também. Ai, Vivi, eu não tenho tempo, não consigo me organizar. Ai, porque não sei o que lá. Mas se alguém chamar pra sair pra uma festa, vai. Eu vi uma frase Aniversário de esses dias que mexeu terça-feira à muito noite. comigo. Ele vai, não vai, mas não dá tempo de ir no mercado, não dá tempo de cozinhar. Mas chama pra uma baguncinha pra ver se não vai. Rodando, bebê. Entende? É prioridade. Então, isso que Exatamente. você falou vem muito. A frase que eu vi essa semana foi: você não tem tempo ou você não dá prioridade para isso? Porque se fosse sua prioridade, você acharia tempo. Exatamente, exatamente. Né? Muitas stars que vieram para mim falando assim, Vivi, não consigo, eu não consigo acompanhar, não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Eu falei, calma aí, vamos, bora. Tá acompanhando, tá fazendo. Todo mundo consegue fazer algo, desde que realmente queira fazer algo. Tá? E eu não tô dizendo que quem não faz, ai, nossa, não, é porque é uma fase a ser é um passo a ser superado. É uma resistência, não é fácil sair dessa zona de desculpas, esses sabotadores, né? Não é fácil. Requer esforço, sim. Só que tem que estar disposta a tentar, a fazer, a mudar, a fazer diferente, a vir mesmo sem querer, aí a fazer algo mesmo sem estar com vontade. Como eu discuto em vários momentos, né? Ninguém aqui mais é criança para ficar, né? Fazendo só o que quer, fazendo birra. Não, gente, não. Vai ter que fazer o que não quer muitas vezes, se quer ter um resultado diferente, né? Então aqui, né? Resultados, ó. Planejar seu dia, diariamente ou semanalmente, né? Evitar o perfeccionismo, que o feito é melhor do que o perfeito. Não deu para ir na academia? Faz em casa. Né? Não deu para fazer nada muito elaborado? Come ovo mexido, faz um omelete, vê o que tem na geladeira, coloca ali alguma coisinha, mas não vai pro pacote de salgadinho, não vai pro iFood de lanche lá. Ou se vai pedir, ok, escolha algo mais saudável, tá? Mas assim, o feito é melhor do que é melhor do que o perfeito. Saia do ar. Então, quando eu coloco assim, saia do ar, é porque nessa parte das distrações, isso acontece muito, né? Eu sei que aqui eu uso muito celular, o grupo, a gente posta, mas é um momento de manhã que eu peço para vocês olharem, e aí de vez em quando vocês vão compartilhar ali, até para vocês estarem conectadas. Mas sair do ar muitas vezes é importante, por quê? Porque você consegue se concentrar e focar em alguma coisa. Vocês já perceberam que hoje está tão assim que a gente começa a fazer um trabalho, você escuta um trililim do celular, você quer ver o que é. Aí você perde totalmente a concentração no que você está fazendo. Aí não rende. O que era para você fazer em 1 hora, você vai levar 2 horas, porque as outras 1 hora você está toda hora parando. Aí você para o raciocínio, aí você tem que voltar no raciocínio. É igual ler livro. Se você lê um livro com um monte de coisa arada na sua volta, daqui a pouco você tem que ler a página tudo de novo. Porque você não sabe o que você leu, já percebeu isso?
A gente perde o foco. Já aconteceu isso várias vezes. Eu começo a ler o livro e falo, nossa, eu li essa página, mas não li, né? Deixa eu voltar, tem que voltar de novo. Perde tempo. Tá? Então, sair do ar, muitas vezes eu estipular, entra na parte do planejamento. Estela, você que tava falando, nossa, Vivi, não, no meu trabalho, não sei, não tô conseguindo. Às vezes também é um pouco, é isso, sabe? Ó, eu vou estipular de X a X horário, eu vou fazer só isso. São 2 horas que eu vou jogar o celular lá do outro lado, não, né, vou me fechar numa sala e eu vou fazer 2 horas focada do que eu preciso, sem distração. Tá? As coisas vão começar a render muito mais. Mantenha o foco, então cuidado com as multitarefas, já complementa esse saia do ar também, né? Então isso aumenta a produtividade. Querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, normalmente a gente se perde, se cansa, tá com o olho no peixe, outro no gato, né? Aquela coisa assim, eu tô aqui, mas eu tô lá também, sabe? Ó, tô concentrada aqui, mas também tô pensando lá. Acaba fazendo com que a gente não tenha tanta produtividade. Faça listas, então a velha e boa lista de ticar, né? O check, já falamos disso, para você ter clareza, ter a visão de tudo aquilo que você precisa fazer, do que você conseguiu fazer e o que não fez, você vai remanejar, você vai reorganizar, sem ficar enfiando um monte de coisa que não tem prioridade, não tem urgência, tá? A sua urgência, a sua prioridade, o que que é? Emagrecer, melhorar sua alimentação, melhorar o seu treino. Tá? Então, faça pausas programadas, a sua mente, o seu corpo agradece, né, para você se sentir mais disposta. Crie essa rotina saudável. Então, estabelecendo, né, as coisas que você vai fazer ao longo do seu dia. E aí, de saudável aqui, a gente já sabe, né, de cor e salteado. Comer saudável, praticar exercícios, beber água, dormir bem, cuidar do seu estresse, da ansiedade, são os principais pontos. Parece um monte de coisa, mas é o que a gente precisa fazer. Tá? Então, estabeleça hábitos e atividades para serem cumpridos ao longo do seu dia, dentro da sua realidade e condição hoje. Não tenho condição hoje de fazer 1h30 de treino igual a Amanda. Faz meia hora, 20 minutos. Qual é a sua condição hoje? O que você pode hoje fazer? Eu não consigo fazer pratos saudáveis todo dia. Tá, qual é o dia que você consegue fazer alguns pratos? Em qual momento? Qual o horário? Não, Vivi, não consigo fazer, eu tenho que pedir. Ok, quais são os lugares melhores para você pedir, que tem opções mais saudáveis? Já tem aí listado para quem tem o hábito de pedir comida fora, de não ter tempo de cozinhar mesmo, não gostar, não querer, e tem essa condição hoje de comprar. Tá, tem algum lugar que você possa comprar marmitas saudáveis para deixar no seu congelador, como um plano B? Existe quais são os restaurantes, os disques que você pode ter que tenha uma salada, que tenha um lanche saudável, que tenha, né, mais integral, que tenha um prato mais interessante. Né? Então, são coisas que a gente precisa ir se adaptando, se orientando. Por quê? Porque você tem um objetivo lá na frente. Tá? E aí vem aqui nessa questão muito da nossa mente mesmo, que são as ressignificações que a gente precisa ter dos pensamentos sabotadores que nos acompanham muitas vezes há anos. Então a gente precisa de um tempo para conseguir ressignificar isso, mas se a gente não treinar e não ter isso bem claro na nossa mente, fica difícil conseguir fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer tal coisa e não eu tenho que fazer tal coisa. Porque se eu tenho, fica tão pesado, aí eu tenho que comer saudável, eu tenho que ir na academia, eu tenho que, sabe? Mas você quer ou não quer? Você quer ter um corpo mais bonito? Você quer emagrecer? Você quer entrar na calça que não serve? Você quer olhar no espelho e se sentir mais bonita? Sabe? Você quer se sentir mais disposta? Tá? Então, para conseguir conquistar isso, o que você precisa fazer? Você tem que querer fazer ações que vão te levar a isso. Sem colocar que é um sacrifício, que é um saco, que é chato, que não vê a hora que acabe, porque não vai acabar.
Tem que criar na mente que é um hábito, vai virar rotina, normal. Então, eu quero comer melhor. Por quê? Porque isso é importante para minha saúde. Não é eu tenho que comer saudável. Eu quero fazer exercícios físicos, porque isso fará com que meu corpo fique mais ativo, mais disposto, mais bonito. E não eu tenho que ir na academia porque eu tô gorda. Não, não é isso. Entende? Eu quero beber água. Por quê? Porque ela purifica meu corpo, ela vai me ajudar a emagrecer, ter mais saúde. Eu quero dormir bem, porque isso vai ser fundamental para minha mente produzir melhor, para eu estar mais tranquila, mais descansada, menos estressada. Tá? Eu quero me sentir mais leve, me sentir feliz. Então eu vou resolver uma coisa de cada vez. Eu vou dar o meu melhor sem prejudicar o meu bem-estar. E assim, né, evitar o estresse e a ansiedade. Faz sentido para vocês? Não é? Não fica mais, já fica mais leve. Só de pensar dessa forma, parece que já tira um pouquinho daquele peso, né? Que é você, nossa, tem que fazer um monte de coisa, tá? Então, a nossa tarefinha de hoje, dessa aula, que a gente precisa sempre estar reforçando, é o que emagrecer significa para mim hoje, tá? Esse significa é muito importante. E por qual motivo você está aqui agora? Então, Estela, o que isso significa? Por que você está? Qual é o motivo de você estar nessa aula aqui? De você estar no grupo participando? De você estar se comprometendo com você? Qual é o motivo? Tá? Então, coloquem essas respostas, né? Amandinha também, o que emagrecer significa na sua vida? Por qual motivo você está aqui agora? Você está aí trabalhando, mesmo assim está aqui assistindo essa aula? Tá? E aí, uma outra pergunta importante é: qual emoção mais tem te sabotado? Te prejudicado no emagrecimento definitivo? Qual é a emoção? Dá nome para ela, tá? A emoção que eu sinto é ansiedade, ou é tristeza, é angústia, é sensação de incapaz. Qual é? O que tá falando na sua mente? Vê se vocês conseguem ouvir qual é esse sabotador ainda, tá? E o que você está fazendo nesse momento que vai te auxiliar a chegar nesse objetivo? Pode listar várias coisas, né? Que você está fazendo para chegar no objetivo. Mas mais o que você está fazendo, não mais importante, tá? Mas só que é fundamental. É o que você não está fazendo ainda. Que está podendo prejudicar o seu resultado. Tá? Então, reconheçam tudo aquilo que você está fazendo, porque, isso é muito importante, reconhecer, valorizar aquilo que você vem fazendo, tá? Mas também é muito importante reconhecer e dar foco e atenção para aquilo que você não vem fazendo ainda. Porque é aí que vai pegar, na evolução lá que a gente estava falando dos 4 pilares, né? O que ainda não está sendo feito, tá? Pode ser que nessa fase você fale, não, já tô dando o meu melhor, é isso que eu posso, tem que ter paciência. Então tá, então qual é o que você precisa fazer agora? Ter paciência. Mas vai mais a fundinho, por quê? Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo a mais que vai ajudar, tá? Pra gente fechar aqui, né? Então, né, tudo na nossa vida, para ficar melhor, é um treino. Não é só um treino da academia, gente. É um treino de persistência mesmo. Persistir naquilo. Nossa, hoje, até vou trazer isso que a Amanda me mandou uma fotinho lá, que ela se pesou hoje, depois de um final de semana viajando e tudo mais. E, nossa, como vem na minha mente, assim, nítido, essa questão da paciência, da persistência, da constância, da disciplina. Quando a gente não desiste, a gente tem uma transformação incrível. Isso aconteceu comigo, isso está acontecendo com mais stars, já aconteceu com outros stars, já chegaram no resultado, que o nosso corpo, ele precisa criar essa consistência, ele precisa entender que a gente mudou. Então, às vezes, a gente faz errado a vida inteira e a gente quer mudar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vai ser assim. Por quê? Porque, normalmente, a gente para antes.
O máximo que a gente vai são 6 meses, vai. E aí a gente fala, nossa, acho que agora já deu. Esquece de todo aprendizado, esquece que, mesmo que estando ou não estando dentro da mentoria, o que vocês estão aprendendo para levar para a vida toda. Se de repente, agora eu já tô legal e tal, sair, beleza. Parar de fazer tudo, né? Então, com a Amanda hoje foi muito interessante, porque principalmente para quem tem que eliminar mais peso, né? Então, você tem que ter bastante paciência também, porque parece que é tão pouco. Ai, meu Deus, mas só 2 quilos. Ai, 3 quilos. Se você parar para pensar, tem que eliminar 30, vamos pensar, né? Tem que eliminar 20. E aí você fala, nossa, mas foi só 2, mas só 3. Só que se você não para, daqui a pouco, num mês, são 3 quilos. 4 quilos, aí já são 16. Tá? Então, cada uma tem um ritmo, cada uma tem um tempo, mas a gente precisa ter essa disciplina, essa persistência, essa constância, tá? Treinar a nossa mente a ser forte, a estar no foco. Não querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou simplesmente não fazer nada. Porque daí você quer fazer tudo ao mesmo tempo, daqui a pouco você surta e fala, já deu, pra mim, dano. E aí, o que acontece? Volta a repetir os velhos hábitos, volta a engordar tudo de novo. Tá? Infelizmente, não tem milagre mesmo, tá? Não tem cápsula da Stars mágica aí, plilim, tomem a estrelinha. Não tem. A gente tem que alimentar essa estrelinha todo dia, conectar ela todo dia, tá? E já tinha falado, né? Mas sofrer por algo que ainda nem tentou fazer. Não faz sentido. Não dá nem para saber se é capaz ou não. Eu não consigo treinar em casa. Você já tentou treinar algum dia? Não, então não dá para saber se você não consegue. Entende? Eu não consigo tomar café. Vou falar uma coisa bem básica. Não consigo tomar café sem açúcar, mas já tentou? Nem tento, porque é tão ruim, mas você já tentou acostumar a fazer isso? Não. Então tenta. Faz por uma semana. Coisinha bem simples, né? Coisinha bobinha, assim, mas que. Mas nossa, imagina, eu não consigo ficar sem meu pão. Eu não consigo. Cara, tenta. Se esforça. Um dia sim, um dia não. Tá? Então, aquela coisa do 880, não precisa ser 880, é equilíbrio sempre, mas se você nunca tentou fazer, não dá para saber se você consegue ou não. Tá? E aí, se permitir realmente ser a sua melhor versão, porque vai valer a pena. Né? Esse esforço, essa dedicação vai valer a pena. Lá na frente, você vai olhar e falar, uau, cara, eu sou demais. Eu fui capaz. Tá? E aí que entra aqui, eu acredito muito que, eu sei que algumas não, a grande maioria, né, quando começa, uma das coisas que coloca lá é merecimento. O merecimento é lá, né, nota 2, né, para merecimento, nota 2, 1. Por quê? Porque como ainda não tá fazendo, não se sente merecedora. Ou se cobra tanto por fazer perfeito, por fazer tudo certo, que não se sente merecedora. E aí, não percebe o que está fazendo, o que já avançou, o que já evoluiu, tá? E aí, sim, você merece sim. Merece querer, merece sonhar, merece conquistar, merece tudo. Tá? Então, vamos só reforçar. Eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço e eu recebo. Por quê? Porque vocês merecem isso, ser a melhor versão, tá? E aí sim a transformação ela vai acontecer. Então essas viradas de chave, essas coisas que eu venho trazendo, é para vocês realmente anotarem, reverem as aulas e falar, não, deixa eu ver se eu estou me perdendo, qual o caminho que eu estou seguindo, se eu estou conseguindo colocar em prática. Então tudo isso realmente vai fazer total diferença no resultado de vocês. E a cada semana que a gente se encontra, vai fortalecendo, vai tirando dúvidas, a gente vai conversando, vai trazendo material, e vocês vão anotando, colocando em prática, e o crer, nosso crer, né, em nós, em esses 4 pilares, eles vão acontecer. Ok? Respondam as perguntas, tá bom? Aí depois vocês colocam lá no grupo para mim. Não precisa colocar as respostas, tá? Isso aí pode mandar só para mim se quiser, ou particular de vocês. Mas respondam e colocam lá depois que vocês terminarem. Eu mereço ser a minha melhor versão e farei o meu melhor para me transformar. Essa vai ser a nossa frase
da aulinha de hoje, a partir do momento que vocês fizerem a atividade, tá bom? Querem compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Ô, Vivi, eu fiquei em dúvida, uma coisa prática aqui. Qual que é a quantidade, a continha da água lá que a gente tem que fazer mesmo? Você Tem tem umas o seu coisas peso, você tá com 68, certo? 68. 50. Ai, 58. Ai, desculpa. Oh, meu Deus, amado. Não me mata, não me mata. 58 quilos. Você vai fazer vezes 35 é o mínimo que você tem que tomar. Vai dar 2 litros e 30, tá? Mas, o que acontece? Quando a gente faz exercício, tem uma vida mais ativa, então esse cálculo você pode jogar para 45. Então, 58 vezes 45 ml, 2 litros e 600. Esse é o ideal para você, Tá. tá? Então, às vezes a gente fala, tem que tomar 3 litros de água. Depende do seu corpo. Você é pequena, não precisa tomar, é o que é o ideal para o seu corpo, tá? Dias mais quentes, quem tá no Brasil, né? A Amanda tá no frio lá também, né? Na Califórnia. Mas, Inclusive, quem tá dificuldade, viu, para tomar água no frio. Misericórdia. então, porque é frio, né? Então você tem que ir criando maneiras de você ir tomando aos poucos. Mas quem tá no Brasil e tá calor demais, pode aumentar um pouco essa quantidade, porque você tá suando, você tá desidratando também, tá? Mas assim, tem na sua cabeça que é de 2.600, de 2,5 a 3 litros. Perfeito. Tá bom. Tá, Que mais? e essas perguntas aí, você não quer mandar um print lá no... Porque Mando. agora você tem que esperar você baixar, então, para entrar, enfim. Tá, A eu gente... já mando. Eu vou Tá até bom. fazer o printzinho aqui e aí eu passo para vocês lá, para vocês poderem responder, tá bom? Tá. Respondo Se você com voltar o muita slide, eu já calma. consigo tirar o print aqui, Vivi. Peraí, vou voltar já. Aí você põe lá, Amanda? Olha lá. Nice, baby. Vou mandar lá no grupo. Ok. Thank you. Que bom. Mais alguma coisa que vocês querem compartilhar? Acho que só. Vou começar a fazer meu planejamento aqui direito. E se você precisar de ajuda, Stella, se você me tiver qualquer chama. dificuldade, chama. A gente tá aqui pra isso. Pode chamar a Amanda também, ela te ajuda. Ela já tá sendo meu braço Pode me direito em algumas chamar. coisas aqui. Vou chamar, hein, Amanda? Pode chamar. Amanda, E se pode você me precisar de chamar. ajuda, sei lá, no planejar alguma coisa, sei lá, tiver precisando de ajuda a arrumar bagunça mental, sou boa nisso. Então tá bom. Meus divertidamente entra em pânico aqui, eu consigo organizar eles. Ai, você sabe que eu ia trazer hoje uma aula que fala do Divertidamente? Eu vou deixar pro... Eu sou apaixonada por esse filme. Adoro. Ele vai sair um novo. Eu já tô querendo assistir ele antes dele sair. Ele explica muita coisa. Acho que você não pegou essa aula minha. Já pegou? Que eu trago Divertidamente? Não? Ah, eu vou fazer no começo do ano. Na nossa próxima virada de chave, eu vou trazer ele. É muito legal. Legal. Eu sou apaixonada por esse filme. Ele explica muita coisa. Muito, muito, muito mesmo. Pode falar. Você vai fazer aquele desafio lá com a gente dos carboidratos? Vai? Tá. Vou. Na verdade, eu vou trabalhar nisso nos próximos dias para eu já liberar isso no final de semana para vocês poderem se organizar. Porque vai ser já da semana que vem? Né? Tem que ser da terça-feira que vem. Qual que é o desafio? Eu sugeri na nossa aula anterior de que, como a gente está no final do ano, e aí, não que a gente não vai parar, né? Vai continuar, mas não vai pular uma aula. Então, nessa última, para fechar o ano com chave de ouro, a gente vai fazer tipo um desafio entre as stars de, tipo, sem açúcar, só na fruta mesmo, bem disciplina, 7 dias, 100% disciplina, não abrindo muita sessão na questão de carboidratos vazios, pão, essas coisas, sabe? Mais low carb, e final de semana também, sem abrir a sessão. Então, 7 dias para dar aquele gás final e fechar o ciclo de dezembro
na nossa melhor versão mesmo, se superando aí em várias coisas, dizendo vários nãos que a gente anda dizendo sim, e aí depois volta para o Perfeito. equilíbrio, tá? A questão, eu sempre falo, né, gente, equilíbrio é a minha orientação. Mas acho que esses desafios dão uma motivada, dá uma adrenalina aí boa pra gente se superar ali também e se esforçar um pouquinho mais. Tá bom? Topa, Amandinha, também? A Amanda Sempre topo. já tá super. O planner dela tá. Nossa, eu até duvido do planner dela. Fala, Amanda, põe tudo aí, Amanda. Você tá deixando de pôr coisa aí. Eu coloco a minha coca que eu tomo, eu coloco a cachaça que eu tomo, eu coloco e depois eu falo, nossa, que desespero. Mas esse último planner que você mandou não tinha nada, não. Tava tudo lindo. É porque eu me controlei. Se É. dependesse do que eu precisava, do que eu tava querendo comer, eu comia 5 potes de Nutella, mais 2 barras de chocolate e tomava 7 cervejas num dia só. Ô, mente de stars maravilhosa. Ainda bem que tá ativada e não fez isso, né? Perfeito. Que mais? Aproveitem. Acho que era isso. É isso? Inicialmente, é isso. Então tá. Meninas, qualquer coisa me chama. Estelinha, pode mandar para mim suas dúvidas lá. Ó, hoje adorei que você mandou fotinho da barrinha. Mesmo ela sendo cara, se você quiser colocar no grupo para as brasileiras terem de opção, é uma opção da amarela, tá? A amarelinha, não a azul. Foi a amarela, tá? É uma opção, né? E assim seguimos. Tá bom? Eu tenho uma pergunta. Eu posso tirar foto antes de acabar o mês? Por que você quer fazer isso? Porque eu fiquei muito feliz com o meu resultado, eu tô querendo comparar tudo, tô querendo tirar medida. Eu mandei pra minha nutricionista e falei, Giovana, ela falou, Amanda, faz 2 anos e meio que eu te acompanho, é a primeira vez que você chega nesse resultado. Eu falei, então, eu tô em pânico. Um pânico bom, mas eu tô em pânico. Você quer tirar foto? Pode tirar, depois tira de novo, não tem problema. Quer tirar, então, tira, tá a gente já monta já. Aí a gente monta e você fala que você falou que você queria já colocar no grupo sobre a sua mudança de mente, né? Não foi isso que você falou? Aí você já coloca com essa fotinha, vai ser legal. Tem stars novas chegando, tem as meninas que estão chegando, é legal para elas conhecerem e se motivarem também, tá bom? Só para te atualizar, é porque eu tava empacada nos 14 quilos e 600. Ficou empacada, não saía do lugar. Aí muita coisa aconteceu na minha vida, começou a me dar ansiedade, comecei a estudar tudo. Fui ver o abençoado do outro lado do país, estava ansiosa. Cheguei lá do outro lado do país, a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, faz 3 semanas que eu não te vejo, você tá muito mais magra. Aí eu, pode ser na sua cabeça só, que eu não tô enxergando isso. Ele, mas você pesou? Eu falei, não. Aí eu cheguei em casa ontem, cheguei hoje de manhã, eu pesei, eu falei, meu Deus, eu pulei do 14, tô no 16. Olha. Mas eu não tava enxergando isso. Precisou outra pessoa me falar. Tá vendo? Tá vendo? Não, mas o seu rosto, assim, que a gente vê mais, né, nas fotos, tudo tá muito mudado. Tá diferente. Tá outra pessoa. Nossa, tá uma evolução grande. Eu peguei minha carta, minha CNH daqui, eu vou mostrar pra vocês. Dá até um desespero. E depois posta lá seu rostinho. Oi, ali, olha isso. É outra pessoa. Nossa, parece outra pessoa. Aí, detalhe, na carta daqui dos Estados Unidos, você tem que colocar o seu peso em libras. E meu peso tava 216. E eu aqui, ó, não tava certo, mas é muita coisa. 200 libras é muita coisa. Aí fui fazer as contas hoje, eu falei, eu saí do 200, que delícia. Dá para atualizar essa carta aí agora por outra foto? Então, agora não dá. Não, foi muito engraçado. Eu fui no restaurante, eu dei carta, fui pegar uma bebida alcoólica, aí tem que dar a CNH. Aí eu dei a CNH, eu dei a driver license, a moça olhou pra mim e falei, sou eu, moço. 35 libras a menos, mas sou eu. Nossa, vai acontecer isso. Eu tenho documentos aqui também, que eu tô bem mais gordinha também, os antigos. E, enfim, que delícia, né? Ótimo, maravilhoso. Muito bom. Parabéns, meninas. As duas estão de muito parabéns, né? Vocês estão muito lindas, arrasando. Muito orgulho de vocês.
pela constância, pela participação, pela contribuição no grupo, pela ajuda. Tudo isso faz a mentoria ficar muito mais legal, né? Muito mais produtiva, com humana, eu acho que é uma palavra. Fala eu aqui. acho que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente participa, a mentoria se torna muito mais humana. Que a gente coloca as falhas, as coisas boas, e dá para perceber que todo mundo no mesmo barco. Exato. Só que um barco ele pode estar um pouco mais fundo para alguns, nem um tanto tão fundo para o outro. Exato. E quando começa a entrar meninas novas, elas ainda não estão na mesma, estão pegando, né? Não conhecem, né? É natural que não se soltem tanto, e até tem um monte de stars que estão há bastante tempo que ainda também não participa, não se solta. Tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar, mas quem tem já gosta, ajuda, né? Então, gratidão por vocês estarem sempre tão ativas lá, porque isso realmente traz uma outra cara pro negócio, tá bom? É isso, meninas. Boa noite, né? Boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa me mandem. Beijo, beijo. E a gente vai beijo, Vivi, obrigada. Beijo, Amanda. Tchau, tchau. Stella, aguardo sua mensagem para te ajudar a organizar isso aí. Tá bom, eu vou mandar. Tá bom. Pode mandar. Beijo. Beijo.